principais informações que eu mencionei no começo do vídeo, trazendo só uma atualização. Vocês se recordam que no último vídeo eu falei que o Rodolfo Landim, em um vídeo publicado pelo Paparazzo Rubro-Negro, ele cutucou o Palmeiras, dando a entender que o Palmeiras só vai jogar no Allianz Parque, mesmo com uma arquibancada impossibilitada por conta do show do Soeto, Belo, enfim, rapaz, para falar em Belo, que história, hein? Mas, deixando a vida, essa fofoca alheia aí, isso aí eu deixo para o Léo Dias, mas a Leila Pereira, ela respondeu ao presidente Rodolfo Landim em uma declaração ao GE. Ela disse o seguinte: a declaração do Landim me causou bastante estranheza. E eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023 contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Fecha aspas. Galera, na boa, a Leila Pereira, vocês podem não gostar dela, mas ela sabe dar uma resposta. E essa última parte aqui, ó, se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Com todo respeito, ela está certa. O gramado do Maracanã é horrível. E ele acha o quê? Que esse gramado do Maracanã prejudica só o Flamengo? Prejudica todo mundo. Então o Landim tem que parar com essa história de grama sintética. O Flamengo tem que ganhar na bola, tá bom? Na bola. Lembrando, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Vamos ver qual será o placar nesse domingo. E para esse domingo, você já sabe, o Cebolinha está fora. Porém, não é por conta só do tornozelo. O Flamengo divulgou nas redes sociais nesse sábado que um exame constatou uma lesão na panturrilha direita, ou seja, é um outro problema físico no atleta Everton Cebolinha. E a expectativa, galera, é que Cebolinha, ó, ele tá fora do jogo contra o Palmeiras, contra o Bolívar no meio de semana pela Libertadores e dificilmente pega o Botafogo no outro final de semana. Desfalque extremamente importante para o técnico Tite. A ver se o Bruno Henrique vai conseguir dar conta nessa sequência complicada que o Flamengo terá pela frente. O Flamengo vai ter pela frente Palmeiras, grama sintética. Bolívar, altitude 4.000 metros. Botafogo, clássico regional. Ah, o Botafogo tá fraco. É clássico. E é jogo 11 horas da manhã, amigo. Fisicamente falando, muda muito. E se tiver calor no Rio de Janeiro, então esquece. E para aqueles que acham assim, nossa, o Cebolinha não vai fazer falta. Gente, pelo amor de Deus, não tem a menor noção do que está falando. A verdade é essa. E para esse domingo, para encarar o Palmeiras, o técnico Tite promete duas mudanças importantes. Vocês vão se recordar que no último jogo, contra o São Paulo, o Tite foi obrigado a poupar Arrascaeta e Luiz Araújo. Ele acabou botando Luiz Araújo no jogo, porque o Cebolinha se machucou, não teve jeito. O Arrascaeta poupado, no banco de reservas. Para esse domingo, para pegar o Palmeiras, o que o Tite esboçou na atividade de hoje? Tirou o Nico de la Cruz, colocou o Arrascaeta. Calma, agora vem o espanto. Ele tirou o Pedro e colocou o Carlinhos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Carlinhos titular contra o Palmeiras nesse domingo. E a Arrascaeta também titular, porém na vaga do De La Cruz. O Evener e o meio de campo. O Alan mantido. O Alan foi titular contra o São Paulo, mantido agora contra o Palmeiras. Então, diante desse cenário, o provável Flamengo para pegar o Palmeiras é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e Carlinhos centralizado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Antes da minha opinião, eu vou trazer aqui um fato. Na última entrevista coletiva, o Tite afirmou que Pedro, que está sendo poupado, fazia parte de um relatório passado pelo preparador físico Fábio, em que constavam os jogadores que poderiam ser substituídos no segundo tempo.
Abre aspas para Tite. Antes do jogo começar, Fábio dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro, e ele disse, eu estou bem. Nico era outro. Para o Ayrton Lucas, eu disse, vou precisar de ti até o fim do jogo. Alan e o BH sentiram cãibra e pediram para trocar. Beleza, tá bom. Ele está sendo, entre aspas, obrigado a poupar. Mas eu vou dar minha opinião. Na boa, a estratégia, não sei de quem foi a estratégia, se foi só da comissão técnica, foi junto com a diretoria. Independentemente disso, a estratégia está errada. Como o Flamengo vai de time titular contra o Nova Iguaçu, num calor danado no Rio de Janeiro, com um jogo já, com o título já encaminhado, o Flamengo tinha vencido no primeiro jogo e vencido bem. Como vai de time titular para esse duelo e vai me poupar contra São Paulo e Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro? Fala para mim, como explicar isso para um torcedor do Flamengo? No caso, eu sou jornalista, mas também torço para o Flamengo, não nego isso. Na boa, que estratégia é essa, gente? Que estratégia é essa? Não dá para a gente normalizar uma situação dessa. É campeonato carioca. O Flamengo não ganhou prêmio por ter sido campeão. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida de 3-0. Nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam mais na virada. E ele me entra com um time titular, todo titular. Por que ele não poupou? Gente, isso é estratégia. Ah, mas no mundo da bola, os caras roeram o osso o campeonato inteiro, querem sair na foto do título. Gente, olha só, com todo respeito, isso é conversa, pô. Isso é conversa. Conversa que eu digo assim, você chama o jogador e fala, olha só, cara, eu entendo, beleza, você quer sair na foto. Cara, eu preciso poupar, a gente vai ter uma sequência importante aí, tô pensando lá na frente. É estratégia. Se você não tiver uma estratégia, acontece isso. Ah, mas o Carlinhos pode dar... Gente, olha só. Eu tenho a maior admiração do mundo pelo Carlinhos, pela história de vida dele. Mas o que me faz crer que ele tem condições de substituir o Pedro à altura? Ou perto do Pedro? Ele pode queimar minha língua amanhã, meter 2, 3 gols, fazer gol da vitória, enfim. Ele pode. Mas hoje, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, eu não vou ficar esperando o joguinho para depois dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Tudo bem, amanhã ele pode fazer chover lá no Allianz Parque. Mas, gente, não dá. Jogo contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, você poupar Nico de la Cruz e Pedro, gente, tá de sacanagem, né? A verdade é essa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você pode comentar à vontade aí, deixe seu comentário, a sua opinião. Tamo junto. Que é a grande rivalidade interestadual do futebol brasileiro, porque é uma rivalidade de conquistas, de protagonismo, né? Ela se construiu assim. Ela começa em 16, quando o Palmeiras é campeão brasileiro e tira uma onda com a história do cheirinho, que o Flamengo brincava, que havia cheirinho de título. E de lá para cá ela só foi aumentando, porque são os times que disputam todos os anos os principais títulos do futebol brasileiro. Então, quando começa uma temporada, de 18 para cá, a gente sempre olha esses dois como os times candidatos a tudo. Aí aparece um Atlético Mineiro num ano, o Fluminense no outro, mas Palmeiras e Flamengo nunca saem da lista de favoritos. E isso está gerando uma rivalidade. Se você chegar no elenco do Palmeiras hoje e perguntar qual é o seu grande rival, eu garanto para vocês que pelo menos 90% dos jogadores vão as portas do programa para essa contestação, igualmente para o Flamengo. Mas esses análise que o Capello fez a partir dos balanços. Estão publicados nos sites dos clubes, tá? E hoje é obrigatório os clubes publicarem. Então, assim, e o Capello achou que o justo era colocar tudo nessa conta, né? E aí o Capello chegou a esse número que de fato é muito próximo. Nessa conta o Flamengo deve estar remunerando muito mais técnicos do que o Palmeiras. O Palmeiras remunera um técnico só, o Flamengo deve estar pagando... Pagou já, inclusive. Mas está no 2023, né? Demitiu 2. É inegável que o Flamengo gasta mais com contratação, ele tem um investimento maior para pagar direitos econômicos.
E o Palmeiras, como eu disse, gastou mais em premiação no ano passado. Gastou 40 milhões em premiação. Que o Flamengo, eu acho que tem uma questão que é importante dizer assim. Essas contratações, a única que foi feita à vista foi o De La Cruz. As outras contratações, elas são feitas em 4 anos, 5 anos, do mesmo jeito que você vende também em 4 anos, 5 anos. Então, o volume de contratação do Flamengo parece, às vezes, para o público externo maior, porque são jogadores mais caros, são jogadores, às vezes, mais renomados que o Flamengo faz, diferentemente do Palmeiras. Qual foi a grande estrela que o Palmeiras contratou? Eu não me lembro. O Palmeiras, pagando direito... uma estrelaça, assim. A maior contratação da história do Palmeiras financeiramente é o Flaco Lopes, cara. 10 milhões de dólares. Pois é, isso que eu estou dizendo, assim. O Flamengo, nesse ciclo de 19 para cá, pagou uma grana alta pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, trouxe o Pedro, contratou o Gabriel em definitivo. Então, isso faz assim o Gerson. A multa duas vezes. De La Cruz agora. A multa, O De La Cruz agora, o Léo Ortiz agora. Então, assim, são contratações mais volumosas, assim, né? Ai, cara, gastou 20 milhões, 15 milhões, não sei o quê, não sei o quê. O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. O Palmeiras faz contratações mais, assim, baratas, entre aspas, por favor, e tem usado, o Palmeiras tem usado mais a base no time em campo. E o Flamengo tem usado mais a base para fazer dinheiro e fazer essas contratações. São políticas diferentes. E você vê também que daquilo que arrecada no ano, metade o Palmeiras investe no futebol. O Flamengo não. O Flamengo tem outros gastos além do futebol. O Flamengo tem investido muito em estrutura. Sim, e tem também um time caro de basquete, por exemplo. São clubes diferentes. Mas como o dinheiro não vai entrar em campo, essa era uma das curiosidades. E, sinceramente, eu acho que o Abel foi muito bem na resposta dele. E o Tite foi muito bem na resposta dele. Acho que foi tudo dentro de um alto nível, assim. Na visão do Abel, que eu acho que é a visão de uma maneira geral das pessoas, que o Flamengo gasta mais mesmo que os outros. Não, e em termos de contratação, o Abel tá certo. O De La Cruz, por exemplo, não entra no balanço do ano passado. É uma compra feita que vai entrar no balanço desse ano. Do De La Cruz. E o Abel também faz isso para, tipo, juntar a tropa aqui, nós contra eles que são ricos. Eu ia falar exatamente chama isso. A torcida, o Abel para mobilizar uma coisa mais mental. Claro. Até para falar isso em vestiário para os atletas. Olha, nós somos os últimos campeões, mas eles têm mais dinheiro que a gente, eles gastam mais que a gente. Ele cita, eles compram os jogadores prontos já, a gente não, a gente tá, tipo, pechinchando, pega o Flaco Lopes, que é um jogador com potencial, paga um valor alto, claro, mas pode ter uma venda maior. Então, eu acho que é mais um jogo mental do Abel. O Abel é muito experiente, trouxe muito o Felipe Anderson agora, vai trazer o Felipe Anderson. Faz sentido mesmo. O Flamengo contrata jogadores mais prontos e mais óbvios, né? O De La Cruz era um jogador meio óbvio, né? Assim, de qualidade óbvia, eu tô falando. São políticas diferentes. Claro, e o Palmeiras busca jogadores menos óbvios que vão se desenvolver no clube. Quanto custaria você trazer um jogador como o Endrick hoje, por exemplo? O Palmeiras fez o seu Endrick. 60 milhões de euros. Precisou buscar um Endrick fora. É o próprio Felipe Anderson. Para você contratar ele agora, quanto seria se ele tivesse contrato em vigor, né? Essa contratação diz muito sobre como o Palmeiras... A gente soube um negócio fechado. Cara, incrível isso. Tem uma beleza nisso, assim, de não ter vazado. Tem uma beleza pra eles e uma raiva pra gente. Exatamente. É uma frustração. Como é que isso passou despercebido? É uma frustração. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, aqui foi mais um vídeo do nosso canal, né, do Mengão Agitado, onde logo mais vai ter o clássico, Palmeiras e Flamengo aí, né, o Tite provavelmente vai poupar jogador novamente, e eu quero saber a sua opinião. O Tite está certo, né, em estar poupando jogadores contra uma equipe do Palmeiras ou não? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante, lembrando... O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro aí com a mesma pontuação do Internacional, com 6 pontos. E hoje é um jogo aí pro Flamengo, né, já tentar começar a largar na frente aí nesse Campeonato Brasileiro, né, e tirando aí os seus possíveis concorrentes ao campeonato, né. Então, o Flamengo vencendo hoje a equipe do Palmeiras seria um grande já passo aí, né, apesar de ser apenas a terceira rodada, mas um passo bem dado, já que o Palmeiras dificilmente perde ponto aí nesse Campeonato Brasileiro, né. Então, essa aqui é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião, torcedores. O Tite tem que utilizar o time completo, titular, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Ayrton Lucas, Pulgar, né? Os jogadores aí todos disponíveis, tem que utilizar o time titular ou não? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Lembrando, logo mais eu voltarei também, pessoal, com mais informações aí do nosso Mengão.